Saudações encantadas do mundo mágico das histórias! Hoje, nesse 21 de abril, um dia muito importante para nós mineiros, porque é o dia do Tiradentes, o mártir da Inconfidência Mineira. Mas o que será que é isso, né, de Inconfidência Mineira? É engraçado que a gente escuta desde a nossa infância, a gente cresce nas escolas, a gente aprende isso, a importância de Tiradentes para a nossa história, a importância dele para a história do Brasil como um todo, não só de Minas Gerais, mas não explicam muito para a gente o que significa isso, né? O que é mártir, o que é Inconfidência Mineira. E hoje eu até deixei as minhas luzinhas apagadas, porque é meio que um luto mesmo, em homenagem ao Tiradentes, que eu quis deixar assim. Ele que trouxe tanta luz para o nosso país, tanta luz para Minas Gerais, foi uma figura tão importante e eu quis deixar que a luz de Tiradentes brilhe mesmo em nós hoje. Tiradentes se chamava Joaquim José da Silva Xavier. Dentre as várias profissões que ele tinha, porque era comum naquela época a pessoa ser várias coisas, ele também era dentista. E por ser dentista, ele ganhou esse apelido de Tiradentes. Ele era o cara que tirava o dente das pessoas. E ele era uma pessoa muito inteligente, um cara muito estudado, uma pessoa muito politizada, que estava sempre antenado às coisas que estavam acontecendo no mundo, isso em 1700 e alguma coisa, que é a época que ele vivia. E nessa época aqui no Brasil, existia uma coisa que não era muito legal. Todo mundo tinha que pagar impostos altíssimos para Portugal, porque Portugal que descobriu aqui a nossa terrinha, e dominava tudo, o país inteiro, e cobrava-se impostos de todo mundo, imposto por causa de tudo. E cada vez mais se subiam esses impostos. E Tiradentes, que era um cara muito antenado nas coisas que estavam acontecendo no mundo, ele ficou sabendo que lá nos Estados Unidos, deixa eu ver quem tá aqui, oi Rosa, oi Solange, oi Gilvane, tô contando um pouquinho aqui da história da Inconfidência Mineira e a história de Tiradentes, deixa eu até colocar aqui, vou contar assim bem rapidinho porque eu quero contar uma outra história hoje também, se der tempo, se vocês ficarem comigo aqui, né, sobre Tiradentes, e sobre, tô escrevendo aqui nos comentários, e sobre Leonardo da Vinci. Eu tenho um livro que são histórias infantis escritas por Leonardo da Vinci. E eu quis muito trazer, porque Leonardo para mim também foi outro revolucionário, outra pessoa assim genial que existiu no mundo. E adoro ler sobre esse livro. E vou ler uma história de Da Vinci, mas contando um pouquinho sobre a importância que tem Tiradentes para Minas Gerais e para o Brasil. Então, nessa época, Portugal cobrava imposto por causa de tudo, e eles subiam os impostos, e as pessoas, muitas pessoas mesmo, estavam passando dificuldades financeiras, dificuldades até para comer, para poder cumprir esse pagamento de imposto, porque senão a pessoa ia ser presa. E, inclusive, quem estava passando os apertos também eram as pessoas que tinham posses também. E Tiradentes, que era o dentista da cidade, que atendia todo mundo, ouvindo todas aquelas lamúrias, todo aquele sofrimento de todo mundo, e muito antenado que era, ele soube que lá nos Estados Unidos eles tinham declarado a sua independência também em relação à Inglaterra. Porque os Estados Unidos viviam sob domínio e também tinha uma coisa muito legal acontecendo, movimentos no mundo inteiro, iluminismo na França, pregando, né, liberdade, igualdade, fraternidade. Tiradentes tinha amigos que contavam para ele sobre essas coisas. Isso tudo acabou influenciando muito na decisão que ele tomou.
ele reuniu uma galera do bem, uma galera que também estava meio revoltada com o que Portugal estava fazendo no Brasil na época, e julgou a real. Não vai rolar a gente continuar deixando o povo passando dificuldade desse jeito, e Portugal só levando nosso ouro, só levando nossas riquezas, ainda mais aqui em Minas Gerais, que tinha tanto ouro, tinha tantas pedras preciosas e tudo era retirado e levado para Portugal. E além de levar todo o nosso ouro, além de levar tudo, ainda rolava esse pagamento de impostos altíssimos. E ele se revoltou e chamou uma turma que também não estava concordando com nada daquilo, e eles resolveram que eles iriam fazer um motim. Que eles iriam falar, a partir de agora a gente não vai pagar. Porque um sozinho fazer é uma coisa, mas se juntar um monte de gente e falar, não concordamos com isso, queremos rever tudo isso, essas taxas de imposto estão muito altas e tal, e eles estavam armando tudo isso. Seria um movimento muito coordenado, feito por várias pessoas. Acontece que uma das pessoas que foi convidada para participar desse movimento e que devia muito, muito imposto para a coroa portuguesa, para o rei de Portugal, resolveu que ele não ia fazer parte, mas ele não contou para as pessoas que estavam organizando o movimento, inclusive para Tiradentes. E essa pessoa, que era o Joaquim Silvério, ele resolveu que ele iria tentar negociar a sua dívida com a coroa a troco de informações. Em vez de pagar a dívida, ele iria dar essa informação e teria o perdão da sua dívida. Foi uma atitude de desespero, uma atitude de medo, porque ele estava também com muito medo, mas ele fez isso, ele traiu os seus amigos. E em confidência é isso, sabe? Em confidência é contar um segredo, foi a traição que aconteceu por parte de Joaquim Silvério e que contou para a coroa portuguesa, né, para os fiscais, enfim, que Tiradentes é que era o líder, que Tiradentes é que estava armando geral e que ele iria dar um golpe. E aí, o que aconteceu foi que todo o movimento foi dissolvido, Tiradentes foi preso, torturado por muitos e muitos dias para entregar quem mais estava envolvido. Algumas pessoas, como Marília de Dirceu e vários outros, tinha mulheres também no movimento, foram exilados, foram mandados para outros países, foram presos. E Tiradentes, por ser o líder, a coroa portuguesa quis mostrar para as pessoas o que aconteceria se houvesse uma traição assim. Então, Tiradentes, além de ser torturado, de passar por situações assim muito difíceis mesmo, de ser humilhado publicamente, no final de tudo, eles mataram Tiradentes, cortaram as partes do corpo dele e espalharam pelas ruas da cidade de Tiradentes, espalharam braços, pernas, a cabeça dele, para intimidar as pessoas, para aterrorizar as pessoas, para que ninguém quisesse falar sobre independência, que ninguém mais quisesse falar sobre não pagar impostos, para que as pessoas ficassem com medo. E aí, o que aconteceu foi que deu uma diminuída realmente, mas esse movimento continuou crescendo, a revolta das pessoas continuou crescendo. Mas esse dia, ei Paulo querido, oi pais e filhos oficial, bem-vindos! O que aconteceu nesse dia, no dia 21 de abril, foi que esse dia ficou instituído como dia de se homenagear esse grande líder, esse grande homem que foi Joaquim José da Silva Xavier, o nosso querido Tiradentes. E é muito gostoso a gente conhecer essa história. E quem é daqui de Belo Horizonte, ou quem é da região, ou se algum dia você que não é de Belo Horizonte vier aqui, eu convido você a visitar o museu que tem lá na Praça da Liberdade. É o Museu Memorial Minas Gerais,
Ele é mantido pela Vale do Rio Doce, Vale do Rio Doce, pela Vale, né? Vale do Rio Doce que chama? Como é que chama, gente? É Vale, porque a gente já é íntimo, a gente fala Vale. Mas chama Memorial de Minas Gerais, da Vale. E lá tem uma sala interativa que é muito bacana para conhecer a história. Ontem eu postei um vídeo de uma sala que tem lá também, nesse mesmo museu. E lá, o que eu postei ontem foi sobre o índio, né? Tem um índio virtual que conta a história dos índios, das tribos de índios que já viveram aqui em Minas Gerais e como foram massacradas, enfim. É bom a gente conhecer esse lado também da nossa história. Mas tem uma sala que eu adoro. A sala, assim, são vários sofás espalhados na sala e tem os quadros, assim, na parede com essas figuras que com essas figuras que fizeram parte da Inconfidência Mineira. E os quadros, eles são telas, na verdade. Então, esses personagens, eles contam a história como se estivesse acontecendo ali. Aí tem o Joaquim Silvério, tem o Tiradentes, tem vários, assim, os padres que participaram também do movimento, e eles contam a história como se estivesse acontecendo ali na hora, a traição. Tem os guardas que prendem Tiradentes, tem Marília de Dirceu. Então é muito bacana. Se você um dia vier em Belo Horizonte, vai lá e conheça, porque tudo isso acabou dando um agito no Brasil inteiro. A morte de Tiradentes significou foi um impulsionamento, foi um empurrão para que as pessoas começassem a pensar sobre a nossa liberdade. Até quando vamos ficar dependentes? Até quando vamos viver assim, sob o julgamento da coroa de Portugal? Já está na hora, todo mundo está ficando independente mundo afora. Então foi muito importante. E eu convido você, quando vier em Belo Horizonte, vai lá conhecer a história de Minas Gerais no Museu Minas Gerais da Vale, que é muito, muito bacana para a gente conhecer esse lado da história. E eu quero contar hoje, aqui na nossa live das histórias, eu falei para vocês, eu coloquei aqui que eu vou falar sobre Tiradentes e Leonardo da Vinci, porque eu quero muito contar essas histórias de Leonardo da Vinci. Você sabia que Da Vinci, tipo Tiradentes, né, que tinha um monte de profissões, Leonardo da Vinci também tinha um monte de profissões. E uma delas era escritor, sabia? Ele escrevia histórias para criança. E esse livro que eu tenho aqui, ele se chama Da Vinci das Crianças, Histórias de Leonardo da Vinci. É muito legal. Eu comprei esse livro quando a Giovana era pequenininha e a gente foi visitar uma exposição do Leonardo da Vinci. Não sei se você já viu essa exposição nos shoppings. Tem muito em shopping, assim. E aí tem as invenções de Da Vinci, né? Helicóptero, a ponte, um monte de coisas legais assim que ele fazia. E a Giovana ficou muito fascinada com aquilo. E aí eu fui procurar livros, né, que eu pudesse contar para ela sobre Leonardo da Vinci e achei esse livro que é assim, um achado e um presente. É esse aqui, ó, Da Vinci das Crianças. E aí eu vou contar uma das histórias que foi escrita por Leonardo da Vinci. Foi uma história inventada por ele, que é uma história bem legal. E eu vou contar para você. Pois é, Gilvane, ó, a Ivonete já chegou. Gilvane, é muito importante, né, a gente conhecer a nossa história, as nossas origens, saber como é que a gente chegou até aqui, né? Quantas vidas foram tiradas para que hoje a gente tenha toda essa liberdade? Quantas vidas foram sacrificadas? Então a gente precisa honrar essas pessoas também. E Tiradentes é uma presença muito forte mesmo aqui em Minas Gerais, sabe? É um orgulho que a gente tem, assim, de ter tido um cara tão bacana. Eu, pelo menos, né, sou uma pessoa que tenho, assim, um orgulho muito grande da coragem dele e de todos os outros que participaram disso, sabe? De não ficar quietos, de questionar e de se levantar contra as injustiças que aconteciam. Então é muito importante a gente conhecer a nossa história também, para a gente valorizar e para nos inspirarmos também a questionar, a pensar, a ir além. É muito importante. E vou contar para você uma história muito linda, muito legal, que foi escrita por Leonardo da Vinci. Querem ouvir?
Então vamos fazer o ritual para a gente receber a história? Eu nem quis fazer o ritual para receber a história do Tiradentes, porque foi uma história assim, da história da vida como ela é, e eu quis já abrir essa live falando um pouco sobre isso para a gente não passar batido esse dia tão importante, que é um dia que é um dia em memória a Tiradentes, em memória a tudo que ele representou, que ele significou para Minas Gerais e para o nosso país. Mas agora eu vou contar a história do Leonardo da Vinci e quero convidar você a gente fazer o ritual para a gente receber essa história legal escrita por Da Vinci. Vamos lá? Junto comigo? Levanta a mão direita, levanta a mão esquerda, grudou, esquentou, esquentou, esquentou e ouvido. Que é para o ouvido ficar muito atento às palavras da história. E mais uma vez, vamos lá? Levanta a mão direita, levanta a mão esquerda, grudou, esquentou, esquentou, esquentou e bocou. Que é para a boca, ó, silenciar enquanto as palavras da história estão sendo contadas. E mais uma vez, vamos lá? Levanta a mão direita, levanta a mão esquerda, grudou, esquentou, esquentou, mas esquenta mesmo, esquentou, esquentou, esquentou e coraçãozou, que é para guardar no coração com muito amor e muito respeito as palavras, a mensagem e o poder desta história. Agora sim, agora estamos prontos. Essa história que eu vou contar foi uma história escrita pelo grande Leonardo da Vinci. E ela se chama A Pena, as Tintas e o Papel. Eis que em uma certa mesa, na ausência do senhor da sala, numa oficina de artes e ofícios, vaidosa folha de papel insatisfeita resmungava. Perversa pena, malditas tintas! Eu era branca, limpa de tal modo, parecia um sol com o vivo brilho de minha beleza, sem qualquer rasura, sem cores, desenhos, esses traços tortos que se dizem letras, juntam-se em palavras, obra envenenada de perversa pena, com malditas tintas em mão desastrada. Sinto-me manchada, fui violentada desde a invasão de alva planície que havia em mim. Nesse ai de mim, foi do vitupério a maldade e a praga. Tomara que um dia a mão que as utiliza se entorte assim, de vez, e a ponta da pena quebre um a um os potes de tinta. Mesmo assim, coberta com o que me escreveram, em mim desenharam, estarei vingada. Vê se pode uma coisa dessa, uma folha de papel resmungona desse jeito. De certo, caladas, pena e tintas tão somente ouviam e não entendiam por que a folha reclamava tanto. Intrigadas, elas refletiam. Por que clama aos céus a folha de papel? Ora, sua glória é servir a todos com o que traz em si, texto ou desenho para a inteligência e felicidade da espécie humana. Com justo argumento, era o que pensavam. Furiosa, a folha prosseguia. Que humilhação! Não nasci assim com essa sujeira que grudou em mim, letras e palavras, até mesmo um rosto, feito um esboço, eu trago comigo. Ah, tintas terríveis! Ah, pena perversa! Por que abusaram do meu corpo casto? Bastante surpresas, pena e tintas, enfim, comentaram. A vaidade é mãe da ignorância. Essa infeliz é incapaz de ver a vasta beleza que guarda consigo, o rosto esboçado da feliz criança, as sábias palavras que o justo artista escreveu ao seu lado. As tintas disseram:
Se ela não alcança a intensidade da sabedoria que traz anotada, claro que não tem sensibilidade para apreciar o que nela existe também desenhado, acrescentou a pena. E a folha percebeu que naquela sala, pena e tintas dialogavam. E o que dessa vez tramam contra mim? Gritou irada a folha de papel. Hei de me vingar por tudo que me fizeram. Ora, a vaidade leva à ignorância e chega à maldade. A pena falou para ela. E as tintas se calaram. Eis que, de repente, veio até a sala o senhor da sala, o dono da sala de artes e ofícios. Animou as brasas no fogo, lá em sua lareira, e pôs-se a arrumar o que ele encontrou na mesa de trabalho. Viu a folha de papel, que então tomou nas mãos. Foi com a folha na direção do fogo, disposto a lançar a folha na lareira, em chamas. Claro que a infeliz tão logo entendeu o que acontecia. Não, não me queime, não! Gritou apavorada. Pena e tintas ficaram horrorizadas, não esconderam seus sentimentos de piedade. Coitada, coitada! Sussurraram as tintas. Embora prepotente e arrogante, vingativa, ela não merece um final assim, comentou a pena entristecida. No curto percurso até as chamas, o artista se pôs a ler o que havia escrito naquela folha de papel e a apreciar o desenho que fizera. Um rosto de menino ali esboçado. De imediato, algo conteve a sua intenção anterior, que era de jogar a folha de papel lá no fogo. Então, ele se desviou do fogo da lareira. Foi até a sua arca, no centro da sala. Abriu a arca, retirou uma pasta inteira cheia de desenhos e anotações que se encontravam bem protegidos juntos a outros papéis escritos e desenhados. E lá, naquela pasta, ele colocou cuidadosamente, carinhosamente, aquela folha de papel resmungona. Tinta e penas, felizes, se confortaram. Ai, que bom! Ainda bem! Que bom! Aplaudiu a pena. Foi melhor assim. Que a folha tola aprenda a lição. Completaram então as tintas. E esta história de Leonardo da Vinci, de penas, tintas e folhas de papel resmungonas, entrou por uma porta e saiu pela outra. E eu convido você a contar muitas outras. Muito legal essa história, né? Sabe o que eu fico imaginando quando eu leio esse livro aqui? Fico imaginando como que o Leonardo da Vinci criou essa história. Olha só, esse livro é muito bacana. Da Vinci das Crianças. Tem várias histórias muito legais, escritas por ele mesmo, Leonardo da Vinci. E eu fico imaginando que no dia que ele escreveu isso aqui, deve ter dado uma coisa nele assim, daquela arrumação de sala, né? Arrumação do escritório dele. De repente ele viu essa folha de papel com um desenho e alguns escritos, quis jogar a folha fora e ficou com dó. Então ele deve ter deixado a imaginação fluir e criou essa história tão legal, que diz muito para mim. Não sei se para você, mas quantas vezes a gente entra nessa de ficar reclamando num mimimi danado. Ah, porque ninguém isso, porque todo mundo aquilo, porque me fizeram isso, porque me fizeram aquilo. Ah, porque fulano de tal falou isso e isso de mim. Fulano não sei quem fez isso e isso de mim. Quantas vezes a gente faz isso? E aí, de repente, chega uma pessoa e faz como o artista fez. Faz um elogio
e guarda a gente no coração. E aí tudo muda. Será que essa folha de papel aprendeu a lição? De tanto resmungar, quase que ela foi parar no meio do fogo. Imagina! De tanto resmungar, muitas vezes, quanta coisa ruim começa a acontecer com a gente, já percebeu? E se a gente, em vez de resmungar, de reclamar, de mimimi, a gente começar a se elogiar, a cuidar melhor da gente e a agradecer as penas e as tintas e os artistas que nos fazem tão bem. Já pensou o que não pode acontecer? De repente, em vez da gente ir parar numa arca, uma pasta cheia de outras folhas, de repente a gente até vira um livro para ser lido por aí por muita gente, com muitas histórias lindas, assim como esse livro virou, com essa história muito legal. Já pensou? E é essa história que eu queria trazer para você hoje sobre o querido Tiradentes e também essa história legal escrita por Leonardo da Vinci, que espero que você tenha gostado dela por aí, ó. Teve gente que amou. Giovanni tá batendo palminha, mandando coração. A Maria Barros tá falando, linda história realmente, não é legal? Uma história que faz a gente pensar muito. Em vez de ficar reclamando como essa folha de papel, quantas histórias legais e bonitas a gente tem para contar, né? Que já escreveram no nosso coração, que já escreveram na nossa vida. Então vamos mudar o foco. Em vez de mimimi, vamos, ó, agradecer. Gratidão pela presença de você aqui na Live das Histórias. E você que está assistindo depois, vai assistir depois também. Para a gente terminar com muito carinho e respeito, principalmente, a história do Tiradentes e a história escrita por Leonardo da Vinci. Eu vou contar outras histórias legais que ele tem nesse livro aqui. Tem umas ótimas também, tem várias ótimas. E aí, para a gente terminar e guardar, assim, registrar ela aqui no nosso coração, a gente faz o nosso cumprimento, a nossa saudação final, que é o criancê. Vamos lá? Junta as duas mãozinhas daí, coloca assim, ó, pertinho do coração e a gente fala bem juntinho. Vamos lá? Criancê, a criança que habita em mim, saúde a criança que habita em você. Criancê. Vamos de novo? Então vamos lá. Junta as mãozinhas, coração, criancê, a criança que habita em mim, saúde a criança que habita em você. Criancê. Ê, alegria! Ó, essa live vai ficar disponível aqui no Instagram 24 horas e depois eu vou baixar e colocar lá no meu canal do YouTube que tá cheio assim de live.